Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Vamos falar agora sobre testes de imparidade. Então, o que é um teste de imparidade? É a redução do valor recuperável em função, além, lógico, da depreciação, amortização e exaustão, em função de quê? Que o valor contábil líquido ele fica menor do que o valor recuperável. Quando o valor contábil líquido ele é menor do que o valor recuperável, você registra um impairment. Ou seja, para você entender impairment, você precisa saber o que é valor recuperável. Isso para fins matemáticos. O segundo ponto é que o teste de recuperabilidade, ou o teste de impairment, ele considera, de acordo com a MCASP 8ª edição e as novas normas, que você separa o ativo em dois tipos, ativo gerador de caixa e ativo não gerador de caixa. Basicamente, para esses dois ativos, a diferença vão ser os fatores que motivam você reconhecer o impairment e os fatores que motivam você reverter o impairment. Sim, o impairment pode ser revertido. No mais, normalmente as questões vão dar para você o valor recuperável, vão te dar meios para você calcular o valor recuperável. Você vai comparar o valor recuperável com o valor contábil líquido, que você sabe que tem que pegar o valor contábil bruto e deduzir as depreciações, amortizações e exaustões, vai comparar os dois. Se o valor contábil líquido for menor do que o valor recuperável, você registra o impairment. Então, de maneira geral, essa aula se resume a isso. Na sequência, a gente vai entrar nos slides e vamos mostrar os principais aspectos teóricos que você precisa saber e no final vamos fazer uns exercícios. Vamos lá. Então, temos aqui um impairment, que é o foco dessa aula, e vamos lá. A entidade deve avaliar se há alguma indicação de que um ativo imobilizado, ou seja, ou intangível, possa ter sofrido perda por irrecuperabilidade. Preste atenção no que eu vou falar. A primeira coisa é, enquanto o teste de imparidade é para um ativo, a reavaliação que você vai ver no próximo bloco, ela é para uma classe de ativo. Beleza? Guarde isso porque as diferenças são sutis. Vamos lá, continuando. Caso o valor contábil de um ativo imobilizado ou intangível apresente valor acima da quantia que será recuperada, ou seja, o valor contábil líquido é maior do que o valor recuperável, através do uso ou da venda desse ativo, que pode ser pelo uso ou venda desse ativo, é possível afirmar que esse ativo está em imparidade, impairment. A redução ao valor recuperável pode ser aplicada para um ativo não gerador de caixa, bem como para o ativo gerador de caixa. Qual a diferença entre depreciação e impairment? A redução ao valor recuperável não deve ser confundida com a depreciação. Esta, que é a depreciação, é entendida como o declínio gradual do potencial de geração de serviços por ativo de longa duração, ou seja, a perda do potencial de benefícios de um ativo motivada pelo desgaste, uso, ação da natureza ou obsolescência. Já o impairment é a desvalorização de um ativo quando o seu valor contábil excede o seu valor recuperável. A depreciação decorre do uso natural ou da obsolescência de um bem, enquanto o impairment decorre de um evento que causa uma perda do valor do seu ativo. Esse evento, preste atenção no que eu vou falar, esse evento é que são os fatores que a gente vai falar mais na frente que motivam você a reconhecer uma perda por recuperabilidade, ou seja, um impairment. Voltamos à nossa leitura. Vamos exemplificar. Suponha que existam dois veículos. Durante 2022, tanto o veículo A quanto o veículo B sofrem depreciação da mesma forma. Porém, no final do exercício de 2022, o veículo B sofre uma colisão que não gera perda total, mas compromete o rendimento do veículo. Assim, o veículo B precisa sofrer uma redução ao valor recuperável, ou seja, um impairment. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre fatores, como eu prometi, ó, ativo não gerador de caixa e fatores que comprometem, certo, isso. Então, vamos lá. Cessação ou proximidade da cessação da demanda ou da necessidade de serviço, ou seja, uma escola fechada por falta de demanda, um exemplo. Próximo, mudança significativa de longo prazo no ambiente tecnológico. Ou seja, a utilidade do serviço de um ativo pode ser reduzida se a tecnologia avançou para produzir alternativas que proporcionam um serviço melhor ou mais eficiente. Fatores internos. Evidência disponível de obsolescência ou dano físico. O dano físico é o que eu falei lá atrás da batida. Interna.
Mudança significativa de longo prazo com efeito adverso sobre a entidade. Então, por exemplo, se um ativo não está sendo usado da mesma maneira quando foi originalmente colocado em operação. Outro fator interno, decisão de interromper a construção de um ativo antes da sua conclusão. Outro fator interno, evidência de relatório interno indicando que o desempenho do serviço será considerado pior do que o esperado. Beleza, pessoal? Agora a gente vai falar sobre reversão do valor recuperável. Preste atenção. Até aqui a gente falou sobre o ativo não gerador de caixa, fatores que contribuem para você reconhecer o impairment. Agora a gente ainda está falando sobre ativo não gerador de caixa, situações que podem reverter o impairment. Vamos lá. A entidade deve avaliar na data de encerramento das demonstrações contábeis se há alguma indicação com base nas fontes internas ou externas de informação de que uma perda por irrecuperabilidade reconhecida em anos anteriores deva ser reduzida ou eliminada. O registro será uma reversão por perda de impairment. O aumento do valor contábil do ativo atribuível à reversão da perda por redução do valor recuperável não deve exceder ao valor contábil que teria sido determinado. Então, preste atenção. Suponha que você tem um imóvel, e aí esse imóvel ele valia para fim de aluguéis e para fim de venda R$1 milhão, um apartamento. E aí suponha que na frente desse apartamento, que antes tinha uma visão livre, foi feita uma obra, e que essa obra vai tampar a visão do apartamento. Então, o seu apartamento que antes valia R$1 milhão, pode ser que ele agora não vale R$1 milhão. Vamos supor que ele caiu para 800 mil no primeiro momento, porque você reconheceu em função da obra. Só que suponho que por obra do destino, aquela obra foi interrompida, ela não foi concluída, e ela foi considerada ilegal, tinha um erro de estrutura, e ali foi derrubado aquele edifício que estava na frente. Ou seja, era R$1 milhão, caiu para 800, voltou para R$1 milhão. Isso seria reversão por impairment. Agora o importante, antes era R$1 milhão, caiu para 800, eu vou reverter a perda por impairment. Eu não posso reverter 300, porque eu só tinha reconhecido 200. Ou seja, a reversão não pode superar a perda anteriormente reconhecida. É isso que está falando aqui. Vamos avançar para os nossos slides. Agora vamos falar sobre o ativo não gerador de caixa. Fontes externas, ressurgimento da demanda. Continuando, né? Fontes externas, sobre reversão, né? Ressurgimento da demanda, mudanças significativas de longo prazo, com efeito favorável, mudanças significativas com efeito favorável, a decisão de recomeçar a reconstrução do ativo e evidência de relatório de controle interno que o desempenho do ativo será melhor do que o esperado. Agora, acabamos, preste atenção, acabamos tanto os fatores quanto os fatores que geram um impairment, quanto os fatores que revertem o impairment em ativos não geradores de caixa. Agora vamos falar sobre ativos geradores de caixa. Vamos lá. Então aqui a gente tem os fatores externos e os internos. Então, gerador de caixa. Durante o período, o valor de mercado do ativo tem diminuído significativamente, mais do que o esperado pela passagem do tempo ou seu uso normal. Mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade, em função do ambiente tecnológico. As taxas de juros do mercado e outras taxas de retorno têm aumentado. Agora, interna. Evidência disponível de obsolescência ou dano físico, de novo aqui. Mudanças significativas de longo prazo que terão efeito adverso. Decisão de interromper a construção de um ativo antes da sua conclusão. Evidência disponível proveniente de relatório interno que indique que o desempenho será consideravelmente pior do que o esperado. E situações que podem reverter o impairment. O valor de mercado tem aumentado significativamente. Ocorreram no período mudanças significativas com efeito favorável. As taxas de juros de mercado de investimento têm diminuído durante o período. Agora, interna. Mudança significativa de longo prazo, com efeito favorável. Decisão para recomeçar a construção. Existem evidências nos controles internos, relatórios de controle interno, que o desempenho do ativo é ou será melhor que o esperado. Pontos importantes. A aplicação da perda por irrecuperabilidade pode indicar que a vida útil remanescente, o método de depreciação ou valor residual necessitem ser revisados. Isso é importante, preste atenção. Você tá calculando a perda por irrecuperabilidade, mas naquele momento você está fazendo uma avaliação completa do ativo. Então pode ser que a depreciação seja revista, o método é possível, tá bom? Ou você apenas registra
o teste de imparidade. Próximo. A perda por irrecuperabilidade do ativo deve ser reconhecida no resultado patrimonial, podendo ter contrapartida, preste atenção, diretamente o bem ou conta retificadora. Então, por exemplo, eu tenho aqui imóveis, que é uma conta credora. Eu suponho aqui que eu tenho 100 mil. O que é que eu posso fazer? Eu posso creditar, preste atenção, eu posso creditar diretamente imóveis, ou eu posso creditar perda por irrecuperabilidade, e coloco o parênteses, que significa o quê? Conta retificadora. Próximo. Entretanto, quando o valor estimado da perda for maior do que o valor contábil de um ativo, essa parte aqui, pode se considerar essa parte aqui, tá? Essa parte aqui eu vou até tirar. Não tem mais essa previsão aqui. Pronto. Próximo. Para fechar. Teste de imparidade. Você tem individual e o valor recuperável inferior ao valor contábil líquido. Reavaliação, preste atenção. Positiva ou negativa? A gente vai ver a reavaliação no próximo bloco, mas eu já quero dizer a diferença dela para o impairment. A reavaliação é para toda a classe do ativo. O que seria a classe do ativo? Preste atenção em mim. A classe do ativo seria, por exemplo, todos os veículos é uma classe do ativo, todos os imóveis é uma classe do ativo, todas as embarcações é uma classe do ativo, todos os equipamentos é uma classe do ativo. Ou seja, classe do ativo não é a classe do plano de contas, que é ativo, passivo, VPD, VPA, controles da aprovação no planejamento e orçamento, controles da execução no planejamento e orçamento, controle de credores e controle de devedores. Não são essas classes. Classe do ativo são ativos que possuem a mesma característica que estão dentro do ativo, no caso, imobilizado. Muita atenção nisso aí. Volta para o nosso slide. Os itens do ativo que sofrerem mudanças significativas no valor justo necessitam de reavaliação anual. Itens do ativo que não sofrem mudanças significativas podem reavaliar o item apenas a cada 3 ou 5 anos, devendo ser realizado apenas em casos de necessidade. Beleza? Vamos fazer umas questões sobre isso aí. Para a realização do teste de recuperabilidade de um ativo intangível, deve considerar que o seu valor recuperável advém da comparação entre o valor justo e o valor de uso, sendo dos dois o maior, verdadeiro. O valor de uso e o valor justo. Esse valor justo seria o valor de alienação menos os custos com venda. Próximo. A Prefeitura de Olhos Abertos adquiriu um aparelho de tomografia para ser utilizado no hospital público, no valor de R$ 1.400.000, em 1º de fevereiro de 2012, data na qual o aparelho foi colocado em uso. A vida útil econômica estimada do equipamento, no momento da aquisição, foi de 5 anos, e o seu valor residual, R$ 200.000. Então, vamos lá. Eu tenho aqui R$ 1.400.000 menos o valor residual, que é 200.000. Aqui eu vou ter 1.200.000 dividido por 5 anos, ou seja, 240.000 ano. Ok? Vamos lá. O método usado é o das cotas constantes. Então, 240.000 por ano, então vai ser 20.000 por mês. E a gente está aqui no dia 1º de fevereiro e aqui 31 de dezembro, ou seja, 11 meses. 11 meses vezes 20.000 vai ser igual a 220.000. Esse é o valor depreciado. Então aqui eu vou ter 1.400.000, é o valor contábil líquido. O valor contábil líquido, 1.400.000 menos 220. 1.180.000. Pronto. Só que ele fala que o valor recuperável do aparelho é 1.170.000. Então, vezes valor recuperável. 1.170.000. Aí eu te pergunto, olha para mim, qual os dois valores? Valor contábil líquido, 1.180.000. Valor recuperável, 1.170.000. Qual dos dois é o menor? É o valor recuperável. Então, o seu valor contábil líquido
está acima do valor recuperável. O seu valor recuperável, desculpa, o seu valor contábil líquido está acima do valor recuperável. Então, o seu valor contábil líquido tem que diminuir para 1.170.000, ou seja, você vai registrar um teste de imparidade de 10 mil. Só que a pergunta dele não é essa. Ele quer saber qual o valor que deve constar no balanço patrimonial. O valor que deve constar no balanço patrimonial é dos dois o menor. O valor recuperável que é 1.170.000. Ok? Esse é o gabarito. A Prefeitura Municipal de Novas Regras possui um veículo classificado no ativo mobilizado cujo valor contábil é 50 mil e que já está 40% depreciado, ou seja, 50 mil menos 20. 30 mil é o valor contábil líquido. A divisão de contabilidade detectou que, apesar de depreciação reconhecida, de que o valor não pode ser totalmente recuperável. O valor de venda do ativo foi 22 mil e os custos de venda 500. Então, 21.500 é o primeiro ponto aqui. O valor presente dos fluxos de caixa é 25 mil versus 25 mil. Ou seja, a primeira pergunta. Olha para mim. Quem é o valor recuperável? É dos dois o maior. Ou é o valor de venda menos os custos, comparando com o valor de uso. Qual dos dois é o maior? O valor de uso, 25 mil. Então, 25 mil é o valor recuperável, ok? E você vai comparar com o valor contábil líquido, que é 30. Agora vamos comparar os dois. Valor contábil líquido, 30. Valor recuperável, 25. Qual dos dois é o menor? O valor recuperável. Então, eu tenho que registrar o impairment de 5 mil. Vamos olhar aqui? Onde é que tem o valor recuperável? Está aqui. Perda de 5 mil. Esse é o gabarito. Após o reconhecimento de perdas por redução ao valor recuperável, o MCASP recomenda que a entidade deve avaliar na data de encerramento se há alguma indicação de que alguma perda reconhecida anos anteriores deva ser revertida. Essa avaliação deve se basear em fontes externas e internas de informação. São exemplos de fontes indicativas da reversão de perdas por redução ao valor recuperável. Cessação total ou parcial das demandas. Isso aqui é ruim, então isso aqui diminui. E ele quer o quê? Ele quer tratar sobre reversão. Ele quer coisas que aumentem, que reduzam, que façam a reversão da perda. Isso aqui é perda pura, que é cessação total ou parcial das demandas. Evidência de que o desempenho do serviço é menor do que o esperado. Isso aqui é ruim. Ele quer coisa boa. Ocorrência de mudanças significativas com efeito adverso. Isso aqui é coisa ruim. Ele quer coisa boa. Queda significativa do valor do mercado. Isso aqui é coisa ruim. Ele quer coisa boa. Ressurgimento da demanda. Isso aqui é coisa boa. É a resposta. Letra E. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente encerra esse último bloco, que fala sobre teste em paridade. No próximo bloco, a gente vai falar sobre reavaliação. Fiquem com Deus e até a próxima.